Ô, Bahia, da casa da Bahia, tá vendo? É baianinha, irmão. Baianinha. Gente, para com isso, por favor. Parou. Ô, louco! Lá para ser. Os dois. Que horas são? 12h20. Que horas são? Quero ser amanhã. Hoje não. Não tem nada hoje, não. Deus, cara. Não. Eu também. Ok, eu só quero que você possa comigo. Assim. Sim. Ele falou Senhor. pra mim, Augusto. Ah, sim, eu vi. Sim. Ele falou valeu. Ah, tem gente que eu gosto e falo saúde, né? Joaquim só. Cinco pessoas eu falo. Só um daqui. Eu falo? Parabéns, você manda 5 pessoas. Isso? Deixa eu saber. Augusto, você vai ficar na cara, você não vai ficar Ela xingou, mano. Não, eu só tava com você. É, só tava com ele curioso. Agora que eu vou segurar a caneta dele. Olha aqui. É bem japonês. Ele é bem japonês. Aquela máquina de Pikachu, assim. Chamou tudo. Eu não aprecio tudo. Você aprende a japonês? Nossa, eu não sei. Nunca fui no mercadinho. Nunca fui. Pessoal, esse resumo que eu deixei aqui, ele fala tudo sobre o livro. Fala sobre o suspense que envolve o livro, sobre a resistência da escravidão, como que ele foi conhecendo essa escravidão, que a fantasma Rosário começou a contar para ele como que era a vida ali antes, enquanto ele estava curtindo o lugar, curtindo a pousada, naquele sentido, ele nunca imaginou como seria esse local antes deles morarem ali. Aí quando essa fantasma apareceu para ele, que simbolizando a resistência da escravidão, ele passou a conhecer mais e mais a história daquele povo que viveu ali antes. E Rosário começou a contar como que era a vida dela antes, como que era os desafios que eles enfrentavam, como que ela vivia naquela época da escravidão. E isso, a autora do livro, Ana Maria Machado, ela faz um paralelo com a nossa realidade hoje, que mesmo com o passar dos anos, ainda
é um tópico que é meio sensível de se falar, mas é tão necessário. Precisa falar sobre a escravidão. Falar, mas é só o 7º ano. Faltou. Então, gente, voltando aqui, por favor. A Rosário, ela começou a contar como que era a vida dela. Igual aqui fala dos marcadores sociais e da atribuição de sobrenome. Quem era escravo, ele não tinha um sobrenome. Tinha o sobrenome do senhor dele, do dono dele. E muitos, esse sobrenome, por exemplo, que ela usou, que usa no livro, Peçanha, ela fazia um trocadilho com essa palavra para peçonha, como veneno de cobra, que para ela não aceitava ser essa pessoa, né? Usar esse sobrenome de uma pessoa que estava simplesmente tomando posse da vida dela, né? E ela falava sobre isso no livro. Palavras como senhor, feitor, mostram a hierarquia rígida da época. Senhor é o dono, era o dono de toda a propriedade, dono de todos os escravos, e o feitor era aquele que cuidava deles para que eles não fugissem, e caso eles fugissem, era aquele que iria correr atrás, bater, trazer de volta, preso. Aqui fala da parte que eu falei, né? Sobre a peçonha, o veneno de cobra, resistência coletiva, a preservação da memória e a solidariedade e cultura eram formas de resistir ao silenciamento, um ajudando o outro, um dando de alguma forma assim, dando suporte para o outro, né? E isso, olha aqui onde entra aquilo que nós falamos ontem, biografia e autobiografia. Quando é biografia, o próprio personagem, o Mariano, ele que vai contando a história dela. E quando é autobiografia, Rosário começa a relatar a história dela, aquilo que ela viveu. E isso já faz um paralelo com aquilo que vocês vão fazer na prova também. Você vê que um liga com o outro. No mesmo dia da prova, vocês vão usar as duas coisas. Aquilo que é a fala da Rosário e aquilo que é a fala do Mariano. A fala do Rosário é a autobiografia e a do Mariano é a biografia. Espaço e memória da história. No mesmo espaço, duas camadas de sentido. O que hoje era o anexo da pousada, mais quartos, desenvolvimento, ganhar dinheiro. Antigamente, era o local onde eles ficavam presos. Era o local onde eles tinham que se submeter, não podia sair dali. Só se fosse para fazer alguma atividade que o próprio Senhor mandava. E aqui é a linha do tempo, né? Você vai, para quem está lendo o livro, quem lê o livro, essa é a sequência das coisas acontecendo no livro. A chegada das crianças da fazenda, que era sempre aquela alegria toda, aquela euforia toda, vamos fazer bagunça, vamos curtir, vamos pular no rio, vamos nadar. E depois eles foram transformando aquele local em um hotel. Encontros com Rosário, a fantasma do passado, que é aquela parte do suspense, né? Quando a gente falava que começaram a fazer aqueles barulhos ao longo da noite, o choro ao longo da noite, as correntes andando. Era meio temeroso, né? Temeroso? Não é? Temeroso? Que temeroso? Tem medo. Temeroso? É. Eu nunca escutei essa palavra. Meu Deus. Agora escutou. Investigação histórica, onde eles começaram a investigar o que aconteceu ali antes, o que tinha naquela época, naquele mesmo local. Revelação das dores da escravidão, que era onde eles começam a relatar, ele começa a ouvir, que eu sinceramente eu acho meio loucura, né? Você parar, vamos aqui conversar, eu e você, fantasma, senta aqui, me conta como que era a sua vida. Mas eu também. Eu já nos barulhos lá já teria corrido, mas
Metáfora do café com leite. Alguém lembra dessa parte? Impossível, né? Não lembrar. Eu não lembro. Não lembro. Eu não lembro. Não? Não. Que ele começa a falar, ele entre os amigos assim, eu e meu amigo somos igual café com leite. E a gente ficou meio que sem entender na hora, até o Matheus entender que um era mais escuro e o outro era mais claro. Então era o café com leite. Ah, não. Era a mestiçagem do povo brasileiro, né? Que a maioria é assim, é o café com leite. Pai, a mãe, cores diferentes, né? E deu tudo certo. E tá aí o brasileiro, essa Meu pai mestiçagem. é branquíssimo, minha mãe é mais escura. Meu marido, ele é branquinho e eu sou mais moreninha. Meu filho é a junção dos dois.